Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Paddock Gaúcha, o seu podcast de Fórmula 1, de automobilismo, aqui de GZH da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS. A gente lembra que a gente está sempre nos agregadores de áudio, no Spotify, mas hoje também estamos em vídeo para um episódio especial, porque também estamos recebendo um convidado especial. A gente vai bater um papo com o Francisco Matos, diretor executivo aqui da Fórmula 1 e também da MotoGP no Brasil. Então a gente tem muita coisa para a gente falar, né? Muito assunto. A gente espera nesse episódio especial do Paddock conseguir abordar tanta coisa com o Francisco Matos aqui. Bater um papo sobre a prova de Interlagos, sobre a MotoGP, vamos também falar, claro, sobre o factual, né, também o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. Antes de apresentar o Francisco, tudo bem, Torrealba? Bem-vindo ao Paddock. Tudo bem, mais uma vez feliz de estar aqui no Paddock para falar com um cara que conheci esse ano, né, no South Summit, rolou até o papo, a gente fez uma entrevista lá para GZH, para 0 Hora, falando sobre esse GP de São Paulo, gaúcho, né? Colorado também. Colorado. E é legal ter um cara daqui que tem tanta importância no mundo da Fórmula 1, né? Bem-vindo aqui, Francisco. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né? A gente quer falar bastante sobre esse GP de Interlagos, porque GP de São Paulo, oficialmente, né? Até eu queria começar, já que tu é o diretor executivo, como é que se chama atualmente mesmo o GP? Porque muita gente fala GP do Brasil, daí tem o histórico Interlagos, muita gente fala o GP de Interlagos, mas o correto é GP de São Paulo, né? Grande Prêmio de São Paulo. Na verdade, o nome do evento é longo. Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025. Sim. Se fosse gravar, é quase 30 segundos, né? Mas o GP Brasil era um nome antigo, né? Até 2019, que ainda era um contrato anterior que existia. Depois da renovação do contrato a partir de 2021, com um investimento forte que São Paulo passou a fazer para manter a Fórmula 1 no Brasil, mudou de nome. E Interlagos é o nome do circuito, né? Nunca foi Grande Prêmio de Interlagos, mas por ser um circuito tão emblemático, um dos principais do mundo aí, o pessoal acaba associando naturalmente. Bom, Francisco, então para a gente já começar a te dar as boas-vindas aqui ao Paddock, e para a gente começar esse bate-papo, queria que tu falasse um pouquinho sobre a expectativa para esse ano, né? Mais uma vez, o GP teve ingressos esgotados muito rápido. Eu brinco aqui no Paddock, né? Fui lá em 2022, vou esse ano de novo, não tinha conseguido em 23, 24, a procura é muito grande porque o público brasileiro é um apaixonado por Fórmula 1. Então eu queria te perguntar, para começar, a expectativa para mais uma edição do Grande Prêmio aqui em São Paulo e como é que vocês estão projetando mais uma edição do Grande Prêmio? As expectativas são as melhores possíveis. A gente vem ano após ano conseguindo crescer e melhorar a experiência do Grande Prêmio. A expectativa para esse ano são mais de 300 mil pessoas ao longo dos 3 dias, o que será mais um recorde da Fórmula 1 aqui no Brasil. A Fórmula 1 está mundialmente batendo recordes, né? Você vê aí eventos enormes, 400, 450 mil pessoas, aqui não é diferente, ele vem crescendo bastante. E realmente, o público, a audiência da Fórmula 1 vem crescendo tanto, a Fórmula 1 vem num sucesso tão grande, que o ingresso acaba ficando muito concorrido, né? Hoje a gente tem, por sorte, muito mais demanda do que oferta. Veja bem, nós vendemos ano passado, em novembro do ano passado, poucos dias depois do GP do ano passado, todos os ingressos para a corrida desse ano. E esgotou em 4 minutos. A gente está falando de um evento para 300 mil pessoas, então realmente é uma procura muito grande e que logicamente nos deixa muito felizes porque é um excelente termômetro que demonstra o sucesso que a gente vem tendo à frente do Grande Prêmio. Esse sucesso vem muito pela história do país, né? No automobilismo, a gente tem grandes pilotos, campeões mundiais. O público foi se apaixonando, né? É algo que é legal da gente ver atualmente. É passado de pai para filho, de pai para filha. É familiar, sabe? Tu chegar no domingo de manhã, assistir com teu pai, com tua mãe, com tua família. E isso vem se passando. E até nesse ato sem brasileiros, né? Não deixou de ser um sucesso. Tu tá desde quando nessa função de diretor? Desde 2021. Esse é o 5º ano. Isso. Então, mesmo antes, né? Que tu já deveria ter todo o conhecimento sobre isso, foi algo que não deixou de ser uma paixão do brasileiro, né? Isso acaba facilitando. E até embasado nisso, como é que vocês aproveitam essa paixão do brasileiro? Que experiências vocês planejam também para que esse apaixonado por Fórmula 1 se sinta em casa, né? Porque o brasileiro se sente em casa em qualquer lugar do mundo, mas Interlagos é realmente a casa do fã do automobilismo, né? O que acontece, Torrealba? A Fórmula 1, ela
tá no Brasil há mais de 50 anos, então realmente existe uma legião de fãs gigantesca, e desses mais de 50 anos, quase todo o período sendo transmitido em TV aberta, então se tornou um esporte muito popular. Teve brasileiros de ponta pilotando, imagina, o Brasil enfileirou 8 títulos mundiais em menos de 20 anos, ali entre os anos 70, 80 e início dos anos 90. E depois teve alguns pilotos incríveis também, mas que infelizmente acabaram não sendo campeões. Mas sempre foi muito popular, sempre foi muito massivo no Brasil. Logicamente, depois da morte do Ayrton, começou a perder um pouquinho de interesse. O próprio produto Fórmula 1 acabou ficando um pouquinho envelhecido, até que em 2017 um grupo americano, Liberty Media, comprou e realmente iniciou um processo de transformação gigantesco na Fórmula 1. E com várias frentes de atuação, sobretudo do ponto de vista de posicionamento, comunicação, linguagem, e que teve uma grande virada de chave, que foi a série do Netflix, né, o Drive to Survive. O Drive to Survive trouxe uma nova audiência para a Fórmula 1. Um público que nunca tinha pensado sobre motorsports, mas que começou a entender que ali tinha tudo. Tinha mocinho, tinha vilão, tinha enredo, tinha intriga. É um reality show de um esporte de ponta. E isso coincidiu ainda de ter a pandemia, as pessoas estavam em casa. O Drive to Survive, durante o primeiro ano da pandemia, acho que foi o segundo conteúdo mais assistido na Netflix no mundo. E isso fez com que a Fórmula 1 ganhasse um hype gigantesco de uma forma muito rápida. Então, você já tinha um público massivo, você tem uma nova audiência, muito mais jovem, muito mais diversa. Isso transformou o público que vai ao autódromo. Até 2019... o público do autódromo era 80% masculino, 20% feminino, era uma média de idade de 45 anos. Em pouco tempo, isso transformou para um evento quase 50-50, masculino e feminino, 60-40, vai. E a média de idade do público baixou 10 anos, muito rapidamente. Era um evento, o Alex comentou, que passa de pai para filho. Antigamente era um evento que o pai levava o filho. Hoje é um evento que a filha leva o pai. Mudou completamente. Então é uma nova audiência. E quando a gente fala de autódromo, quando a gente fala do que a gente prepara para receber esse público mais jovem também, ele não quer ir lá só para assistir uma corrida. Ele quer ir lá para viver uma experiência. E o que eu costumo dizer é que a corrida dura, quando muito, 2 horas. E o tempo de permanência do público lá dentro é de 8 horas. Aquelas 2 horas da corrida eu não controlo. Isso é o bonito do esporte, é o imponderável, né? Mas as outras 6 horas da experiência a gente controla. E é aí que a gente investe muita energia. Para ter o melhor entretenimento, para ter as melhores ativações, para ter as marcas lá presentes interagindo com o público, para ter boa alimentação, para ter bom serviço. Porque é isso que vai garantir, no final das contas, que o público saia de lá muito satisfeito. A corrida pode ser boa, pode ser ruim. Por sorte, em Interlagos, geralmente a corrida é incrível, né? Mas pode acontecer de ser uma corrida mais chata num ano. E o meu evento ele não pode depender disso. Então a pessoa, quando sai de lá, independente se a corrida foi boa ou ruim, ela tem que sair de lá querendo voltar no ano seguinte. E não à toa, a gente mensura tudo o que acontece no evento, e o índice de avaliação do público hoje do Grande Prêmio de São Paulo faz com que ele seja mais bem avaliado que um parque da Disney. Não à toa, o evento acaba, a gente abre venda no dia seguinte, para um ano depois os ingressos esgotam em 4 minutos. Estou falando do evento de 300 mil pessoas, é muito ingresso. E não é um ingresso barato. Então é um movimento realmente de muita experiência, muita satisfação e de geração de escassez, porque hoje realmente tem mais demanda do que oferta num evento de Fórmula 1. E a minha pergunta justamente, a minha próxima pergunta era sobre isso, assim, de que forma também uma coisa alimenta a outra, né? Porque a gente vê a forma como o streaming contribuiu, mas a gente vê o movimento inverso também. A gente vê que o público da Fórmula 1 está aumentando, que o público da Fórmula 1 está se diversificando. A gente teve, por exemplo, esse ano o lançamento do filme da Fórmula 1, que também levou um público que daqui a pouco não é adepto à Fórmula 1 aos cinemas, e aquilo acaba causando um efeito de, bom, eu também vou me interessar por Fórmula 1, por o processo inverso. Então, assim, tanto a série da Netflix quanto esse tipo de ação de multimídia, dá pra se dizer assim, uma coisa acaba puxando a outra, né? Não, sem dúvida. A pessoa que é muito fã de Fórmula 1, ela vê o filme, ela até torce um pouquinho o nariz, ela fala, pô, isso aqui, o cara viajou um pouquinho, é um pouco fictício, mas isso não é feito necessariamente para o cara que é muito fã da Fórmula 1. Isso é realmente uma ferramenta para ganhar novas audiências, para levar a Fórmula 1 para novos públicos.
E é o que aconteceu, foi um lançamento brutal, assim, a maior bilheteria da história do Brad Pitt no cinema, no lançamento. É um movimento muito forte. Isso, com certeza, vai gerar um novo impulso, tal qual foi o Drive to Survive 7 anos atrás. Vai fazer com que a Fórmula 1 se mantenha em evidência, vai fazer com que novos públicos venham a gostar de Fórmula 1. Basta ver os primeiros números. Pós-lançamento do filme, a audiência e o attendance nos eventos dos Estados Unidos aumentaram 2 dígitos, nas corridas seguintes. Então, assim, é realmente muito, muito forte esse movimento que o conteúdo e a mídia conseguem gerar para trazer novas audiências e para furar aquela bolha, aquele nicho tradicional do grande fã, que é super importante. Esse cara é fundamental para o negócio. Mas a Fórmula 1, do tamanho em que ela está, assim como outros esportes, elas dependem de novas audiências para poderem se perpetuar e estarem cada vez melhor. Teve a questão de trazer novos fãs, mas resgataram muitos também, né? Eu fui um dos resgatados, eu digo com tranquilidade, eu era muito fã, assisti até 2017, assistia todas as corridas, ficou chato pra mim, ficou realmente chato, não só pelo fato do Hamilton ganhar todos os anos, e isso que veio de um título do Rosberg, né, mas não me atraía mais, sabe, o espetáculo todo. E daí em 2020, justamente, o fato da pandemia, o fato da série da Netflix, me fizeram voltar e me fizeram olhar de uma forma diferente pra Fórmula 1. E eu concordo, esse público é fundamental, né, é o público que basicamente cresceu vendo a Fórmula 1, esse novo público está aprendendo ainda. Mas sobre esse público, até quero fazer uma pergunta, que é uma polêmica que a gente geralmente tem com esses novos circuitos e tudo mais. Interlagos entra nos templos do automobilismo, né? E é fantástico, né? Assim como Monza, como Spa, Mônaco. Mônaco, por exemplo, é um circuito muito criticado. Tu não tem que lidar com isso, né? Porque sempre tem corrida boa e tudo mais. Mas acaba sendo uma preocupação, tu que tá ligado com a Fórmula 1, para também não perder esse lado tradicional da Fórmula 1, até mesmo Interlagos, sabe? Não deixar tão gourmetizado, às vezes, o GP, não deixar algo que, às vezes, perde a essência da Fórmula 1. Vocês se preocupam também com isso? Não, com certeza. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tudo é uma questão de balanço. É lógico, você tem hoje grandes prêmios de Fórmula 1 como o de Las Vegas, que ele é um grande espetáculo de entretenimento. E ao mesmo tempo você tem circuitos mais tradicionais, como é o caso de Interlagos, que a gente tenta balancear as duas coisas. A gente precisa ter bastante entretenimento, a gente precisa fazer com que o evento seja uma ótima experiência para o público, mas a gente quer manter também a essência do autódromo raiz, sabe? Porque, cara, hoje você pega... acho que você usou uma palavra que é a realidade. Interlagos é um templo da Fórmula 1 e não são muitos, né? Que se mantiveram. É Interlagos, é Monza, é Spa, que agora vai começar a alternar, vai ter ano sim, ano não de Fórmula 1 lá. Silverstone também. Silverstone com certeza, e é um dos principais. E Mônaco. E Mônaco, que não é um circuito, é uma prova de rua, que a corrida em si não é das melhores coisas, mas que tem uma série de outros atributos, né, de tradição, de glamour, e que na verdade acaba sendo um grande prêmio do Qualify, né? O Qualify é o que interessa. Acabou o Qualify, já entrega o troféu para o primeiro colocado, para o pole. Mas acho que é tudo uma questão, como eu falei, de equilíbrio. É você conseguir realmente gerar boa experiência e manter muito da tradição. Também é como você traçar um paralelo com o futebol aqui no Brasil, que é tão popular. O futebol se mantém, mas é muito melhor ver o futebol nessas novas arenas que a gente tem hoje. Aqui o caso do Beira-Rio, da Arena do Grêmio, do que era antigamente assistir no antigo Beira-Rio ou no Olímpico, apesar de toda a nostalgia que a gente tem. A experiência é muito melhor hoje, é mais fácil de chegar, é mais confortável, é mais fácil de se alimentar. Você quer ir no banheiro, é um banheiro mais arrumado, mais limpo. Antigamente era um perrengue no estádio. E a gente pensa da mesma forma o autódromo. Tem que manter a tradição, tem que manter a cultura, mas tem que melhorar o equipamento, tem que melhorar a experiência. E justamente aproveitando o gancho de Interlagos, do Templo do Brasil, dessa relação, eu queria fazer uma pergunta que até, se a gente pensar no termo, na questão de, por exemplo, venda de ingressos, procura do público, Interlagos independe de qualquer coisa, né? Os ingressos esgotaram logo depois de abertos, enfim, né? Inclusive antes do anúncio de que o Gabriel Bortoleto estaria de fato. Mas é inegável que isso vai ser um elemento a mais, a gente vai voltar a ter um brasileiro no grid
despedir da Fórmula 1 depois de um bom tempo. Como é que vocês estão pensando isso e trabalhando para também uma experiência que o brasileiro vai viver de forma diferente, talvez até uma questão, como a gente falou, da nostalgia também, né? Isso impacta também para vocês, imagino, né? Até antes do Francisco, eu fiz essa pergunta da vez que a gente conversou e o Gabriel tava... Acho que ele fez 1 ou 2 corridas na ocasião, ainda estava engatinhando, né? E agora a gente já tem uma outra perspectiva, né? O Gabriel é um cara que pontua, é um cara que chamou muita atenção já da mídia, principalmente por conta das últimas corridas, pela maturidade. Isso daí é melhor ainda, né, para o Brasil, né, para Interlagos, para o GP de São Paulo, porque a gente está falando de um cara que vai estar por muito tempo na Fórmula 1. Eu tenho tranquilidade em falar isso. Pelo que ele vem demonstrando, ele vai estar muito tempo na Fórmula 1. Tudo indica que sim, e espero que sim. Não, o Gabriel, ele é um talento, né? Não só pelo que a gente está vendo na Fórmula 1 agora, mas pelo que a gente viu na F2, na F3, realmente... vencer as 2 etapas, os 2 torneios no primeiro ano como rookie, quer dizer, é impressionante, não é para qualquer um isso. Chegou na Fórmula 1, chegou com um carro de fundo de grid no começo, as atualizações logicamente ajudaram muito ele, mas você vê, salvo agora o GP de Zandvoort, os GPs anteriores, antes do Summer Break, ele estava virando quase que presença cativa no Q3, no Qualify, e pontuou acho que em 3 de 4 provas ali. Foi realmente um resultado muito consistente para um piloto no primeiro ano, com um carro que cá entre nós não ajuda tanto, né? Mas sem dúvida, trazendo para o GP aqui no Brasil, ter para quem torcer é muito melhor. É lógico que assim... com essa humanização dos pilotos e essa proximidade que essa mídia, essa comunicação trouxe de quem são os pilotos para o público, hoje aqui no Brasil tem fã-clube não só do Hamilton, do Verstappen, mas tem do Ocon, do Gasly, tem de qualquer um que você imaginar. Mas o fato de ter um brasileiro é diferente. E faz muito tempo que a gente não tem um brasileiro para torcer na Fórmula 1. Então eu tenho certeza que a atmosfera do autódromo vai ser completamente diferente. Vai ser algo incrível. Estou contando os dias para poder vivenciar isso, e eu concordo que o Gabriel tem muito futuro, ele tem muito potencial na Fórmula 1. A gente não pode colocar uma pressão demasiada. O Brasil sempre procura um novo campeão, procura um novo Senna. Acho que não é por aí, mas o resultado lá, quem vai ser campeão, quem não vai ser, é difícil. Depende de vários fatores, não só do talento dele. Mas que ele tem muito potencial, ele tem. E tem uma cabeça muito boa e uma estrutura familiar muito boa. Acho que a gente tem um grande piloto aí para os próximos anos. E até o GP e o sucesso do Gabriel reflete no automobilismo brasileiro em si, né? A gente veio de anos bem com polêmicas, com problemas de estrutura, né? A base é feita no kart. E o kart brasileiro, até falei com o Rodrigo França, que cobre as corridas lá, ele exaltou o kart brasileiro ter melhorado nos últimos anos, porque veio o Gabriel Bortoleto, o Felipe Drogovic, agora o Rafael Câmara, né, que são pilotos brasileiros que correram juntos de kart, fizeram essa base importante no Brasil e conseguiram chegar lá. Chegar na Fórmula 1 é o último passo, né? O passo, acho que todo piloto sonha, né? São só 20. E a gente fala, vai criticar, a gente critica o Stroll, porque o pai dele é o dono e tudo mais, mas o Stroll não pode ser considerado um piloto horrível, um piloto ruim. De maneira nenhuma. Pra ele tá ali, ele tem um merecimento, óbvio que a ajuda do pai. Cara, pra ter a super licença, não é assim, cara. São 20 só que estão ali. E hoje em dia o dinheiro, óbvio que é importante, mas há alguns anos a gente tava mais preocupado ainda. Será que nenhum piloto brasileiro vai conseguir chegar por conta dessa questão financeira e tudo mais? Que bom que a gente superou isso, né? Então é bom que as expectativas estão altas também pro GP do Brasil. Tô louco pra sentir essa adrenalina também, essa atmosfera, porque a gente teve que basicamente naturalizar o Hamilton pra ter um piloto brasileiro, né? Mas enfim, eu queria também, seguindo na Fórmula 1, antes da gente seguir pra MotoGP, porque é um assunto também muito legal que a gente vai ter etapa brasileira, queria também saber um pouco da tua visão sobre a disputa do campeonato. Interlagos sempre foi um lugar, já foi a última etapa do campeonato, agora é a antepenúltima, antepenúltima. Antepenúltima. Se é que existe essa... São 24, é a 20ª etapa, né? 21ª? 21ª, isso, tem 3 depois. Exato, é a 21ª. O campeonato sempre passa por ali. Tem... Qatar, Abu Dhabi... Qatar, Abu Dhabi e Vegas. Abu Dhabi é a última, né? Vegas, Abu Dhabi.
Interlagos sempre é um ponto onde o campeonato passa e costuma decidir, né, os campeões. Isso daí, óbvio que vai aumentar. A procura nem adianta, porque os ingressos estão todos vendidos. Mas o clima vai ser diferente também, né? A gente vem de 2 anos em que o Verstappen dominou. E apesar disso, ele não foi o dominador aqui no Brasil, né? A gente teve outras vitórias. Ano passado ele venceu largando de 17º, né? Isso, foi uma loucura, mas ele não vinha se sobressaindo. Exato. Em Interlagos. Daí tivemos vitória do Russell e tudo mais, teve aquela corrida fantástica do Hamilton em 2021. Sempre tem uma história diferente pra contar. E esse ano pode ser que a história conte um título do Piastri, conte uma reação do Norris. Queria também saber de ti as expectativas para receber essa disputa de campeonato que... Até agora eu não tô muito convencido que é uma grande disputa, mas eu espero que até lá em Interlagos a gente tenha realmente um embate entre esses jovens pilotos, né? O que... Minha opinião, assim, lógico, o campeonato de construtores entrega o troféu agora, não tem... É muita diferença da performance da McLaren para as outras equipes e algumas das outras equipes não estão se ajudando muito também, né? Agora, o título de pilotos... Eu acho muito difícil que ele seja decidido no Brasil, tá? Eu acho que ele ainda será decidido depois do GP em São Paulo. Porque ainda tem muito ponto em disputa. Eu acho muito difícil que até lá um dos pilotos consiga abrir 75 pontos sobre o outro. Você vê, a gente teve agora recentemente o Grande Prêmio de Zandvoort na Holanda, onde o Norris não completou a prova, o Piastri ganhou, abriu 25 a diferença foi só para 34 no campeonato. Então, tá realmente muito próximo um do outro. Tudo indica, e aí, de novo, uma opinião completamente pessoal, eu acredito que o Piastri deva seguir na frente. Ele tem errado menos que o Norris nas horas decisivas. O Norris tem tido alguns erros e até um pouco de azar em algumas corridas. E no final das contas, quem erra menos acaba sendo campeão. E os dois com carro tão bom, não tem um terceiro oponente nesse campeonato, nem o Verstappen, por mais brilhante que seja, consegue disputar com eles. Eu acredito que o Piastri deva ser campeão com o Norris em segundo, mas eu acho que isso vai acabar ficando lá para Las Vegas, talvez até Abu Dhabi. Eu acho que vai se estender para além do Grande Prêmio em São Paulo, essa definição. Eu queria, Torre, rapidinho, duas antes da gente virar a chave. A gente falou, claro, sobre a expectativa do público de novo, né, de quebrar recordes, enfim, mas duas especialmente sobre isso, assim. A primeira é em relação, claro, a gente sabe da paixão, do quanto o público de São Paulo é apaixonado pela Fórmula 1, pela tradição que Interlagos tem, mas tem muita gente de fora, né, de fora do Brasil, de fora do país, inclusive, né. Eu lembro quando eu estive lá, a gente viu muita bandeira da Argentina e nem tinha o Colapinto ainda, mas muito do público sul-americano, bastante colombianos, enfim. É um público, por ser o GP mais próximo, né, acaba frequentando, enfim. Como é que vocês veem se vocês têm uma mensuração de repente de qual é o público de São Paulo, qual é o público, e também pela paixão até do gaúcho mesmo, a gente acaba encontrando, puxando para a aldeia, né? A gente sempre brinca que a gente traz as coisas para a aldeia, da questão do público do Rio Grande do Sul mesmo, né? Dessa paixão pelo automobilismo, enfim, como é que são esses números, enfim, essa procura do público diverso, assim, pela Fórmula 1. Legal. O Grande Prêmio ele é um evento de extrema vocação turística, tá? Vou te dar números arredondados, tá? Mas só 25% do público é da cidade de São Paulo. Os outros 75% são turistas. Lógico, bastante turista do interior de São Paulo, também uma potência econômica e pela questão da proximidade. Turista de todas as unidades federativas do Brasil, todas mesmo. O Rio Grande do Sul tem uma boa representação nisso. Se não me engano, é o 5º estado em público. Tem estados com mais presença, como acho que Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e acho que Santa Catarina também, um pouco mais que o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul tem uma presença importante. E um número muito grande de turistas internacionais. Isso vem crescendo ano após ano. Imagina, a gente está falando hoje de quase 15%. Um evento de 300 mil pessoas. Bastante. Quase 15% vem de fora do país. Isso gera um impacto econômico na cidade de São Paulo que é gigantesco. A gente mensura isso todos os anos. Ano passado foi injetado, segundo a Fundação Getúlio Vargas,
Ano passado foi injetado na economia de São Paulo 1,96 bilhão de reais. São quase 2 bilhões de reais em função do evento. É a maior ocupação da rede hoteleira no ano, é a maior ocupação dos restaurantes, é um dos maiores movimentos do comércio local, é um dos maiores movimentos do transporte, da logística local. É um evento de muita vocação corporativa também. Hoje são 400 empresas presentes no Grande Prêmio de São Paulo, algumas como patrocinadoras, mas grande parte delas nas áreas de hospitalidade, em camarotes, levando o cliente, fazendo ação de relacionamento. Imagina, as pessoas passam 8 horas por dia lá, com boa gastronomia, com entretenimento. Então, é um lugar muito bom para geração de negócios. E esse público, depois que sai do autódromo 5, 6 horas da tarde, ainda vai fazer outros eventos, ainda vai fazer encontros em hotéis, em restaurantes. Então isso movimenta de uma forma a economia que realmente faz a diferença. É o maior evento da América do Sul, é o maior evento de calendário. Não à toa está já há tanto tempo em São Paulo e permanecerá por pelo menos até 2030. Eu tava até fazendo uma matéria sobre a NFL, né, que a gente teve em São Paulo, esse evento, né, daí veio esse número da Fórmula 1. Eu não fiquei tão surpreso porque eu já imaginava que seria grande, mas a diferença até para os outros eventos é brutal, né, são 3 dias ainda, o que tu falou, né, as pessoas saem cedo e vão viver a cidade de São Paulo, é bem legal mesmo. E até sobre experiências fora, né, minha família é do Chile, eu fui visitar esse ano e eu tenho uma prima que é kartista lá no Chile. E ela já veio umas 4 vezes para Interlagos, se planeja com a família toda. É um evento realmente que aproxima o pessoal do mundo todo, sabe? Foram em 10 pessoas, conseguiram ingressos, passagem, e eles viveram mais dias em São Paulo mesmo. Então, realmente, a gente que acompanha a Fórmula 1 tem que pensar ainda maior, né? É um evento, assim, fantástico, né? Eu ainda não fui, mas com certeza irei várias vezes para viver isso, né? Enfim. Agora, tu tem mais alguma coisa sobre o GP de São Paulo? Vou guardar pro final, que eu tô... Perfeito, então. Eu quero falar um pouco da MotoGP também, que é uma categoria que é muito tradicional, mas no Brasil eu acho que se perdeu um pouco aquela questão de acompanhar, a gente também não tem muita visibilidade também sobre o assunto. Acho que o representante brasileiro faz um pouco de diferença. Se eu não me engano, a gente tá para ter um piloto na MotoGP. Eu não estou acompanhando. Muito em breve. Muito em breve. Eu que sou um pouco mais velho que o Torre, lembro do Alex Barros, por exemplo. Sim, o Alex Barros era um nome que o pessoal acompanhava. Mas a gente tá perto de ter um piloto brasileiro. Eu tô acompanhando um pouquinho por fora e eu acho que eu vou me aprofundar cada vez mais, porque eu gosto bastante da MotoGP. E a gente vai ter corrida em Goiânia, né? Me explica pra gente como é que tá sendo esse processo, até pra trazer um público fã de automobilismo, mas que a MotoGP é uma outra categoria, tem suas especificidades, e a prova vai ser do dia 20 a 22 de março de 2026, lá em Goiânia, né? Exatamente. Então, MotoGP é um evento super tradicional, a categoria mais antiga que a Fórmula 1, inclusive. É o ápice do esporte duas rodas. Imagina, aquelas motos chegam a 360 por hora. Às vezes chega a ser mais rápido que um carro de Fórmula 1 sem cockpit. Realmente o cara tem que ser meio maluco. E a MotoGP ela foi muito forte no Brasil no passado, ela teve alguns grandes prêmios. Os primeiros em Goiânia, por coincidência, lá no final dos anos 80. Depois teve uma temporada muito longa, muito tempo no Rio de Janeiro, até que a última edição aconteceu em 2004. Depois, por algum motivo, foi descontinuado. Desde então não temos prova aqui no Brasil. Já se vão 21 anos, ano que vem serão 22. E não tem piloto brasileiro, se não me engano, há 19 anos ou algo próximo disso. Desde 2007, né? Eu acho que o Alex Barros. Pode ser. Então, ano que vem serão 19 anos. Agora fazem 18 anos. Então, muito tempo, realmente, que o esporte está distante do brasileiro. Se você olhar... a própria transmissão, ela acontece, as provas são todas transmitidas na ESPN 4, mas não é um canal tão trivial, a pessoa tem que procurar muito. Ele acaba sendo um esporte que hoje só vem sendo visto por quem realmente é muito fã. Mas a MotoGP ela vem crescendo de uma maneira impressionante no mundo. Ela acabou de ser comprada pela Liberty Media, que é o mesmo grupo que comprou a Fórmula 1 em 2017, e vem sendo feito um planejamento muito agressivo para transformar esse esporte em algo cada vez mais popular. A gente já há muitos anos vem tentando trazer a MotoGP para o Brasil e conseguimos recentemente, junto com um projeto do governo do estado de Goiás, para fazer com que o evento aconteça em Goiânia. É um contrato de 5 anos.
de 2026 até 2030, por coincidência o mesmo prazo que temos de contrato com a Fórmula 1 no momento. E o MotoGP volta para o Brasil depois de 22 anos, num autódromo que está sendo completamente renovado, Autódromo Ayrton Senna. Será o autódromo provavelmente o mais rápido de toda a temporada. As motos chegarão no final da reta principal a mais de 360 por hora. Vai ser algo realmente impressionante. A procura vem sendo muito grande. Por mais que o MotoGP esteja fora do Brasil há muito tempo, o Brasil é um mercado de motociclismo muito grande. Acho que é o 5º mercado do mundo. O brasileiro é apaixonado por velocidade, por adrenalina, por 4 e por 2 rodas. O evento mais próximo que acontecia do Brasil, aconteceu esse ano, inclusive, era no interior da Argentina, uma etapa em Termas do Rio Hondo, que é no meio do nada, é longe de tudo, para chegar lá realmente é muito difícil. E quase metade do público era brasileiro. O pessoal ia de moto para lá. E a gente está com expectativa muito alta para esse evento. A gente acredita que já no primeiro ano, em 2026, a gente vai colocar 150 mil pessoas ao longo dos 3 dias no autódromo. O mercado vem respondendo muito bem em termos de hospitalidade corporativa, de patrocínio, e muito em breve a gente vai anunciar a venda de ingressos. A gente tem certeza que é algo que também vai esgotar muito rápido e que vai ser mais uma grande celebração do Motorsports. Teremos aí dois momentos-chave no ano, né? Novembro com a Fórmula 1 e março com a MotoGP. E eu acho que uma coisa que ajuda também é que o brasileiro ele se interessa e ele gosta e se identifica com grandes nomes, né? Então, se a gente buscar na história recente do esporte de 2 rodas, a gente vai lembrar do Valentino Rossi. Então, tem essa ligação, assim, nomes vitoriosos que aproximam, né? A gente sabe que a gente brinca às vezes que o brasileiro não gosta de esporte, gosta de ganhar, né? Então, assim, identificação com essas figuras, elas podem ajudar até a buscar essa memória mais afetiva do torcedor, digamos assim, né? Não, sem dúvida. O Valentino Rossi, enfim, um dos maiores da história. Agora existe um novo expoente que talvez rivalize com o Valentino, que é o Marc Marques. Vem dominando a categoria. Ele é um excelente piloto e a moto, a Ducati que ele está, realmente sobressai. E a gente, como o Alex comentou, tem um brasileiro vindo aí muito talentoso, realmente muito talentoso, que é o Diogo Moreira. Ele está correndo na Moto 2. A Moto 2 é a última categoria como de se fosse equivalente à Fórmula 2, como se né? fosse a Fórmula 2. E ele vem sendo assediado já por várias equipes da MotoGP. Correm boatos, não é uma informação oficial, mas que ele já está inclusive acertado para a MotoGP já para o ano que vem. Então pode ser que a gente tenha a volta da MotoGP para o Brasil com um piloto brasileiro. E aí seria realmente incrível. Acredito que vai acontecer. Tomara. E é um piloto que vem sendo noticiado aos poucos, né? Não à toa, eu não acompanho, mas surgiu ali na minha timeline e tudo mais, né? O Diogo Moreira. 20 anos, é muito jovem ainda, né? Muito então jovem. Eu espero que também seja um expoente ali pro Brasil voltar, assim como o Bortoleto, né? E que cresça a MotoGP, porque já joguei, a gente já fez um episódio sobre jogos de videogame. Eu não participei, mas eu teria muito a acrescentar. MotoGP já joguei muito. Pô, é um muito bom. É um jogo muito bom, né? Então é um esporte que todo mundo que gosta de velocidade com certeza vai se identificar. Eu acho que falta mais a popularização mesmo. E espero que saia uma série também, né? Quem sabe algo parecido com o que foi feito da Fórmula 1, né? Porque eu acho que merece também pro público se identificar. Tá no forno. Já tá no forno. Então, beleza. Com certeza eu assistirei, né? Porque a da Netflix sobre a Fórmula 1 me fez gostar bastante. Da minha parte, Nicolas Lira, é isso. Então, eu já estou pronto para o GP de também. São Paulo e já estou pronto para a Goiânia ano que vem, porque, pô, eu me comprometo a assistir mais a MotoGP, que já estava nos meus planos. Não sei de onde eu vou tirar tempo para isso, porque eu acompanho muita coisa. Mas... E trazer, claro, no Paddock Gaúcho, a gente tentar trazer um pouco mais também sobre a MotoGP. A gente fala de Stock Car aqui, a gente fala das categorias de acesso Fórmula 2, Fórmula 3. Já falamos também de Endurance, Fórmula Indy. A gente traz o que dá. É isso. E que a MotoGP seja cada vez mais pauta aqui no Paddock. É isso. Eu tô curioso pra tua última pergunta. A última, então. Não poderia fugir disso, criou uma expectativa para a última pergunta. Vamos ver se eu correspondo, pelo menos. Mas assim, não poderia fugir essa pergunta. A gente sabe o contrato da Fórmula 1 e para o público brasileiro, da importância que tem receber a Fórmula 1 no Brasil. Eu queria saber como é que, se já existe, a gente sabe, claro, tem um contrato até 2030, mas já existe algum tipo de negociação? Como é que está para
para seguir mesmo, né? Porque o torcedor brasileiro, como é apaixonado por Fórmula 1 e a gente aqui faz o paddock acontecer justamente pela nossa paixão pelo automobilismo, como é que existe? Imagino que existe um interesse de parte a parte também, né? Da Liberty, de São Paulo mesmo, tu falou, né? Injeta quase 2 bilhões na economia. Então, assim, já existe uma expectativa para que isso seja postergado? Como é que estão essas negociações? O contrato ele foi renovado há muito pouco. Tá? O contrato ele ia até 2025 e nós, acho que ano passado, estendemos por mais 5 anos. Então, logicamente, existe interesse de todas as partes. O Brasil é um mercado importante para a Fórmula 1, o evento é importante para a cidade, haja vista o impacto que comentamos há pouco. Então, acho que existe um caminho natural para que isso brevemente aconteça, mas por hora não existe negociação em andamento. Perfeito. Não. Ainda temos aí 5 anos e mais 5 pela frente, né? É mais um receio, né? Até que eu te fiz a pergunta dos tradicionais circuitos, Spa já vai entrar nessa rotação, né? A gente tem, óbvio, o receio daqui a pouco. Não vamos botar em rotação Interlagos, né? Interlagos não pode. Interlagos é sagrado, porque é o principal lugar da América do Sul ali, então... Mas espero que seja renovado mesmo, porque a gente já viu o circuito ser renovado até 2034, até 2041, se eu não me engano, tem um circuito renovado, mas que eu acho que a gente pode ficar tranquilo, está em boas mãos, está bem cuidado. A gente espera que sim, a gente espera que dê certo. Torrealba, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu aproveito já para agradecer a presença do Francisco Matos, diretor executivo da Fórmula 1 aqui no Brasil. Estamos todos ansiosos, eu estou ansioso, estarei de férias, irei para Interlagos. Já estou com tudo encaminhado, passagem comprada, meu ingresso está garantido, iremos desfrutar dessa vez, como não estarei trabalhando, estarei desfrutando como espectador, como fui lá em 2022, quando teve a vitória do George Russell. Eu queria te agradecer demais a tua participação aqui no Paddock, a gente mantém as portas abertas aqui, sempre um prazer receber a Fórmula 1 aqui no Paddock. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Espero que o pessoal todo acompanhe Fórmula 1 e posso dar uma informação aqui? Por favor. Claro. Os ingressos estão todos esgotados, mas muito em breve, lançaremos uma nova área que fizemos ano passado pela primeira vez, que é a Fanzone do Grande Prêmio de São Paulo, que é um espaço anexo ao autódromo, fica no Kartódromo Ayrton Senna, onde tem uma série de ativações, onde os pilotos vão lá para interagir com o público e de onde dá sim para ver a corrida. Então, em breve teremos novidades e aquelas últimas pessoas que não conseguiram o ingresso, ficaram de fora, vão ter mais uma chance de irem ao GP esse ano. Então esperanças renovadas. É isso, fiquem atentos. Recado importante do Paddock. Obrigado, Francisco. Maravilha, pessoal. Obrigado. É isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Paddock Gaúcha, que teve a produção da Janaína Ville, do Rafael Ramos, também do Alex Torrealba. Contribuiu grandemente para isso acontecer. A apresentação deste que vos fala, Nicolas Lira. Mixagem de som de Paulo Fraga e Guilherme Germano. Agradecer também na técnica ali o José Thiago Lemes e o Anderson Silva, que fizeram este episódio especial em vídeo acontecer. Nos acompanhe também no Spotify, todas as plataformas agregadoras de áudio. E claro, mais sobre Fórmula 1 e automobilismo em Mais Esportes, em GZH e nas redes sociais, @EsportesGZH. O Paddock Gaúcha volta na semana que vem. Até lá, tchau!